Glória a Deus! Nós estamos meditando nesse tempo, na passagem, na palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo 8, e nós vamos ler a partir do versículo 5, lembrando que nós estamos meditando nas parábolas de Jesus, e o trecho e o tema da nossa meditação é um passo de cada vez. Por que um passo de cada vez? Porque cada parábola a gente se debruça e a gente aprende. Então, como é que você vai aprender a caminhar na presença de Deus? Como é que você vai absorver as lições que Jesus liberou sobre os seus discípulos, liberou para a igreja? É um passo de cada vez. Por isso que todas as semanas estamos aqui meditando em uma das parábolas e através dessa meditação nós somos abençoados. Então, se eu tenho o costume de gravar essas ministrações, e se você puder depois, que eu compartilho sempre no nosso grupo, se você puder compartilhar essas ministrações para abençoar alguém, para abençoar uma pessoa que possa estar sedenta, faminta e precisando da palavra de Deus, eu tenho certeza que você vai ser um instrumento na vida de alguém. Amém? Glória a Deus. E vamos então meditar hoje na parábola do semeador. E eu convido você a acompanhar comigo a leitura bíblica a partir do livro de Lucas, capítulo 8, versículo 5, e diz assim, é uma passagem conhecida, com certeza você já ouviu, e eu vou ter aqui apenas uma meditação muito rápida hoje. Nós só temos ainda 14 minutos antes das 6 horas aí no Brasil, né? E nós vamos ter uma meditação muito breve, e amanhã nós vamos voltar, se Deus permitir, e meditar um pouco mais ainda nessa parábola. Lucas 8, 5 diz assim, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves dos céus a comeram. Parte dela caiu sobre pedras. E quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Cresceu e deu boa colheita, 100 por 1. Tendo dito isto, exclamou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Bom, essa foi a parábola do semeador. Isso foi o que Jesus falou ali naquele momento, falou ali para a multidão e também para os seus discípulos que estavam com ele. E não apenas a multidão e seus discípulos estavam ali com ele, mas também a Bíblia diz que algumas mulheres acompanhavam. Entre elas estava ali aquela que ele expulsou 7 demônios, Maria Madalena, estava também a esposa de Cusá, e estavam ali algumas mulheres, e a Bíblia diz que essas mulheres é que sustentavam o ministério de Jesus. Então, a gente já vê aqui, né, antes da parábola começar, a Bíblia fazendo uma apresentação do contexto, do cenário, de como aconteceu essa parábola, né? Quem estava ali? Jesus, seus discípulos, essas mulheres e uma grande multidão. E Jesus começa então a proferir essa parábola. As pessoas pararam, reunidas ali, né? E ele começou a proferir. Com certeza, ele estava olhando para aquelas pessoas e o trecho que ele está falando, ele está se referindo àqueles corações que estavam ali para receber justamente aquela parábola. E ele diz, olha, um semeador saiu a semear. Parte daquelas sementes, então, caiu à beira do caminho. Foi pisada. Aves dos céus vieram e comeram e levaram ela embora. Então, existem sementes que algumas vezes caem à beira do caminho. Algumas vezes elas, caindo à beira do caminho, elas são pisadas. Quem é que pisa na semente? Homens. Quem é que pisa nessa semente? Homens. E quem são esses homens? São pessoas que, quando alguém recebeu o evangelho, alguém recebeu a palavra de Deus, esses homens vão falar assim, que isso, rapaz, você vai acreditar agora, vai virar crente agora, não vai mudar nada a sua vida não.
que você pensa que vai dar dízimo agora para pastor, vai deixar pastor enriquecer, e essas pessoas, esses homens começam a pisar nessa semente, né? E outras dessas sementes são levadas pelos pássaros. Os pássaros comem, e é o inimigo mesmo que vai lá e tira aquela palavra do coração daquela pessoa, coloca outras coisas e diz, isso não é para mim, isso não é para minha vida. Então elas jamais vão germinar. Mas também diz que a outra caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Né? E quando a gente vai falar sobre essa semente que caiu à beira do caminho, essa semente que caiu sobre o solo de pedras, né, que não germinou, são corações de pedra. São corações de pessoas que estão ali duras. São pessoas que estão feridas. Muitas vezes elas foram feridas na sua infância, foram feridas na sua caminhada, têm os seus corações duros. E elas não permitem que a palavra de Deus penetre no seu coração para germinar, para frutificar, para trazer vida. Até começa, até aparentemente aquela pessoa vai à igreja, participa, vai no culto, vai no outro, mas o coração dela está ali, ó, fechado de pedra, está ali, ó, em um lugar aonde ela não tem, onde não tem como regar aquela semente, não tem como ela ter umidade, e o calor seca, e o calor da vida seca, o calor da amargura seca, o calor da caminhada seca aquela semente, e não germina, e não frutifica, e não avança. Outra semente cai no meio dos espinhos, até está numa terra que aparentemente parece boa, mas caiu no meio dos espinhos. E quando cresce, começam a sufocar as plantas, começam a matar. São pessoas que estão no meio de pessoas que muitas vezes estão ali, congregando do lado, estão vivendo do lado, mas só tem murmuração, só tem reclamação, só olha os defeitos, não tem o louvor na boca, não tem o louvor nos lábios, não tem adoração nos lábios, e acaba contaminando, contagiando, e a pessoa que não tinha intenção de estar ali para ver os defeitos, estar ali para ficar apontando o dedo, começa a ter também essas coisas acontecendo. Eu estou resumindo aqui para você, rapidamente, o significado de algumas dessas coisas, o significado espiritual dessas sementes que caíram nesses lugares. Porque Jesus depois vai explicar, mas essa parte da explicação de Jesus eu vou deixar para amanhã. Por isso eu quero que você preste atenção agora nisso que eu estou lhe falando. Então, quantas vezes você está num lugar tóxico, e aquelas pessoas elas começam a te intoxicar. Então é como a semente que nasceu entre os espinhos e começa a te sufocar. Por isso eu te digo, querido, você tem a opção de escolher não estar no meio de pessoas tóxicas. Se você não tem estrutura para poder orar por essas pessoas, para ter uma palavra de Deus para a vida dessas pessoas, para poder ser sal e luz na vida dessas pessoas, tome cuidado, porque essas pessoas tóxicas, elas vão te ferir, elas vão te machucar, elas vão te sufocar. E aí aquilo que poderia ser algo que viesse florescer, algo que viesse frutificar, muitas vezes, e na maioria das vezes, como a parábola aqui diz, vai fazer com que essa planta seja sufocada. E aí, tanto o que caiu à beira do caminho, que foi pisado e os pássaros levaram, tanto o que caiu no solo de pedra, tanto no que caiu entre os espinhos, são pessoas que receberam a semente. A semente é a palavra de Deus. A semente é uma palavra poderosa. A semente é uma palavra que salva. A semente é uma palavra que restaura. A semente é uma palavra que cura. A semente é algo que deve frutificar e trazer vida. Mas, devido ao lugar onde essa semente caiu, e o lugar, querido, não é um lugar geográfico, é o coração. Por isso que eu digo, tome cuidado com o seu coração. Porque se você não tomar cuidado com o seu coração, muitas vezes você não vai receber a palavra de Deus. Deus tem algo que é uma bênção para a sua vida. Deus tem algo que é uma bênção para a sua família. Mas o seu coração está ali, ó, ou está no lugar de pedra,
ou está à beira do caminho sendo pisado por pessoas, ou está no meio de espinhos. Tome cuidado com o seu coração, tome cuidado com aquilo que você ouve além da palavra de Deus, tome cuidado com seus comportamentos além da palavra de Deus, tome cuidado com o que você vê. Tem uma musiquinha que a gente cantava, e eu lembro dessa música quando a gente era criança, né? Cuidado olhinho no que vê, cuidado boquinha no que fala, cuidado ouvinho no que ouve, cuidado mãozinha no que pega, cuidado pezinho onde anda. Ou seja, você tem que tomar cuidado com o que você vê, com o que você ouve, com o que você fala, com o que você faz, aonde você vai, porque isso determina a germinação da semente. Isso determina como essa semente vai germinar na sua vida. Talvez você esteja hoje em um ambiente tóxico e você precisa se livrar disso. Mas você tem um lugar que o Senhor garante, aonde Ele vai ouvir a sua oração, aonde Ele vai te abençoar, é o seu quarto secreto. E é esse momento de jejum também. É nesses momentos, é no quarto secreto, é orando, é buscando ao Senhor, que Ele nos fortalece, que Ele tira de nós amarguras, que Ele tira de nós e afasta de nós pessoas que estão sendo má influência na nossa caminhada, na nossa vida. Por isso, queridos, antes da gente ouvir o significado dessa parábola dita por Jesus, eu digo por você, cuide hoje do seu coração, cuide hoje dessa semente que está sendo colocada na sua vida, que está sendo lançada sobre a sua vida, porque Deus tem algo grande para a sua vida, Deus tem algo grande para a sua história. E quando eu digo algo grande, você fala assim, é o que? Uma casa? É o que? Um carro? É o que? Um emprego? Não, queridos, muito mais do que uma casa, muito mais do que um carro, muito mais do que um emprego. Deus tem vida abundante, Deus tem dias de paz, Deus tem dias de felicidade para você, Deus tem dias de refrigério. Pode o mundo estar desabando à sua volta, mas a sua alegria está no Senhor. Assim como Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado no campo, ele diz, todavia eu me alegrarei no Senhor. Este é o segredo de que tem o coração aonde caiu a última semente, em terra fértil. Ali a palavra que cai frutifica, e que o seu coração hoje seja essa terra fértil em nome de Jesus, e a palavra de Deus que vai cair no seu coração, ela vai frutificar 100 vezes mais. É aquilo que eu declaro sobre a sua vida. Por isso limpe o seu coração, por isso se afaste de pessoas tóxicas, se afaste de palavras de murmuração, tire a murmuração da sua boca e comece a colocar a gratidão, comece a colocar o louvor nos seus lábios, porque o seu coração está sendo preparado hoje pelo Senhor, para que Ele possa produzir 100 vezes mais daquilo que Deus tem para a sua vida, da palavra de Deus sobre a sua vida, sobre o seu lar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amanhã nós continuamos essa palavra, e se você voltar, eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito mais ainda a sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.